Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 2, versos 18 a 22, que dizem: Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Bom, queridos, continuando a partir da lição anterior, em que vimos que Jesus fez a purificação do templo, ou seja, ele expulsou os cambistas, expulsou os mercadores que estavam transformando aquele lugar de oração em uma balbúrdia, em um lugar de negócio, em uma bancada de corrupção e deixando de ser um lugar de devoção, E aqui os fariseus perguntam: olha, quem te deu autoridade para fazer isso? Que sinal? Será que você realiza algum milagre que mostre que você vem de Deus, que autentique a sua mensagem? Bom, queridos, olha o tamanho da cegueira aqui. Qual que é a mensagem que Jesus estava trazendo? A mensagem de que o templo era um lugar de oração, não deveria ser um lugar de negócios, um lugar de exploração das pessoas, um lugar de comércio. Ora, é uma mensagem bastante óbvia. Que tipo de autenticação necessita? Ele só estava trazendo uma mensagem obviamente verdadeira. E você não precisa de nada para dizer que a verdade é a verdade. Não precisa de nenhum sinal para isso. A própria mensagem, as próprias palavras de Jesus eram um sinal suficiente para se verificar que ele dizia a verdade. Veja, uma mensagem verdadeira não precisa de nenhum sinal porque ela é verdadeira. E, olhando pelo outro lado, também uma mensagem falsa, ela não é confirmada por nenhum tipo de sinal. Um sinal não confirma uma mensagem má. E já uma mensagem boa não precisa de sinal, não carece, porque você já vê a verdade nessa mensagem. Então esse é o erro dos fariseus e dos mestres da lei e dos judeus em geral da época. E continua sendo o mesmo problema nos cristãos de hoje. As pessoas acham porque determinada pessoa aparentemente realizou um milagre, a partir de então essa pessoa é um homem de Deus. A partir de então a mensagem dele se torna crível. Já em outro lugar onde se está ensinando uma mensagem pura, uma mensagem verdadeira, se pregando o Evangelho, as pessoas não levam muito a sério porque aquela pessoa não está realizando nenhum tipo de milagre, não está realizando nenhum espetáculo, nenhum show. Meus amados, onde foi parar a verdadeira espiritualidade? Onde foi parar a mensagem do Evangelho? Onde foi parar? Precisa de um sinal para confirmar que a verdade é verdade? E a mentira, se está cercada de um sinal, passa a ser verdade? Assim, as pessoas estão pedindo para serem enganadas, pedindo para caírem no engano. Querido, se você busca sinais, talvez você encontre a verdade, talvez, mas em geral você vai encontrar mentira. Agora, se você buscar a verdade, não os sinais, a verdade você vai encontrar. E os sinais? Talvez acompanhem essa verdade, talvez não. E nem necessita, queridos? Porque a verdade por si só, ela liberta. É o que Jesus diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, que realiza o maior milagre, que é conduzir as pessoas no caminho de Deus. Esse é o maior milagre. Bom, diante da insistência deles, Jesus diz: olha, destruam este templo. Estão pedindo um sinal? Então destruam esse templo. E aqui Jesus prenuncia a sua própria morte,
que foi algo que fez parte do seu ministério. Ele sempre deixou claro para os seus discípulos que ele haveria de ser rejeitado e acabaria sendo morto. Ele sempre disse isso ao longo do seu ministério. E ele diz, olha, destruam esse templo, eu permito, podem destruir. Jesus, ele fez essa permissão porque ele tinha um plano a se realizar, né? Ele diz em João capítulo 10, eu dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Bom, e o que fica bem claro neste texto, né, queridos, é que o templo, o qual ele estava se dirigindo, era o templo mais importante ali do lugar. Que era qual, né, queridos? Aquele amontoado de pedras belíssimo? Não, era ele próprio. Porque ele era a habitação da divindade, ele era a habitação máxima da divindade. Maior que qualquer templo, que qualquer construção humana, que qualquer ensino humano, é a pessoa de Jesus Cristo, porque nele habita a plenitude da divindade. Então, ele era o templo máximo ali, então ele não precisava dizer. Se falar do templo, o templo era ele. Ele diz, olha, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Claro que as pessoas ali estavam pensando nas pedras, né? Mas ele dizia do seu próprio corpo. As pedras foram construídas por 46 anos, mas ele colocou-se à disposição de levantar o templo, que era ele próprio, em 3 dias. E esse sinal, conforme foi relatado nos outros evangelhos, né? Quando pediram sinais para Jesus, Jesus disse, olha, nenhum sinal se dará a essa geração a não ser o sinal de Jonas. O sinal de Jonas. Vocês conhecem a história de Jonas, né? Que era um profeta do Antigo Testamento, que por desobediência acabou caindo no mar e ficou na barriga de um peixe por 3 dias e 3 noites. E Jesus diz, esse é o sinal, o Filho do Homem também ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra, e depois ele vai ressuscitar. Então, queridos, esse é o grande sinal da mensagem do Evangelho, que é a ressurreição de Jesus Cristo. É claro que Jesus realizou uma grande quantidade de milagres, mas o maior de todos os sinais, que é o que confirma o Evangelho de Jesus Cristo, é a sua ressurreição. E o que Jesus deixa bem claro é que não há necessidade de nenhum outro sinal. Esse é o sinal da mensagem de Deus, a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o sinal que comprova tudo. Porque tal sinal que jamais havia sido realizado na história humana e jamais foi realizado posteriormente. Algo jamais realizado, mesmo pelos maiores profetas. Alguém que morre e ele próprio se ressuscita. Há casos na história humana de pessoas que foram ressuscitadas por outras. Mas aqui estamos falando de uma auto-ressurreição. O próprio Jesus, ele vai se ressurgir dentre os mortos. Olha a comparação, queridos. O templo ali construído por mãos humanas, né, que ficou ali 46 anos sendo construído, alguns anos depois, cerca do ano 70, esse templo foi destruído pelo Império Romano, numa invasão romana que combateu uma rebelião dos judeus. Então, no ano 70, esse templo aqui referido foi destruído. Entretanto, o templo máximo de Deus, o templo máximo que Deus enviou à terra, que é Jesus, esse não pôde ser destruído nem por judeus, nem por romanos, nem por ninguém. Tentaram destruí-lo, mas em 3 dias ele estava de pé novamente, né, queridos? Então vamos ter esse segundo cuidado, queridos. Primeiro cuidado em relação aos sinais, que não autenticam a mensagem falsa e a mensagem verdadeira não necessariamente necessita de um sinal para confirmá-la. E o segundo ponto queridos, vamos ter cuidado de não devotarmos a nossa vida a pedras. O templo que Deus mais quer construir é aquele que está dentro de você, é o seu coração. O que Deus quer transformar é o seu caráter, é a sua vida, é a sua mente, é a sua forma de viver.
Mais do que erguer grandes templos, grandes prédios, vamos erguer pessoas de caráter, pessoas que abalem o mundo, pessoas que manifestem a presença de Deus, a igreja de Deus enquanto caminha. A igreja não precisa ser um lugar, ela tem que ser uma pessoa. Pois os mais diversos versos do Novo Testamento diz que nós somos o santuário do Deus vivo. Nós somos o templo do Espírito Santo. É em nós que Deus quer habitar, é nós que Deus quer transformar e fazer disso luz do mundo e sal da terra. Então, queridos, erguer prédios, que bom, se for possível, mas antes de tudo, construa um santuário que seja um lugar de oração a Deus, um lugar de culto a Deus. Porque a Bíblia diz, Jesus diz, que Deus busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. Ele está buscando pessoas assim. E Ele gostaria de encontrar em você uma pessoa assim. Um templo lindo, um templo onde não usa da fé para ganhar riquezas, não transforma a devoção espiritual numa devoção e numa busca material, que não transforma a religião em fonte de lucros, não. É uma pessoa que busca as coisas do alto, que busca Deus, que busca em oração, que coloca o coração diante de Deus e quer mais e mais crescer nesse caminho, que quer caminhar nessa jornada com Deus. Meus amados, não busque sinais, busque a verdade. E não busque meramente ir a lugares. Seja você um lugar onde Deus é adorado. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.